Paz do Senhor, amados. Bom dia, boa tarde, boa noite. Nós vamos gravar aqui as diretrizes da nossa quarta lição, desse nosso quarto trimestre, onde nós estamos falando acerca das promessas de Deus. E essa lição nós vamos falar acerca da promessa e obediência. Amém? Temos 3 tópicos, temos 3 objetivos nessa lição. Apresentar os termos do concerto de Deus com o seu povo no Antigo Testamento, o povo de Israel. Segundo objetivo, mostrar que o princípio da obediência também está presente no novo concerto. E o terceiro objetivo é refletir sobre as bênçãos provenientes da obediência a Cristo. Nosso primeiro objetivo, nós vamos caminhar aqui acerca do concerto de Horebe e o concerto, a reafirmação do concerto nas Campinas de Moabe. E é interessante nós trazemos à memória, primeiro ponto, como o evangelista Rodrigo citou na última lição, é que nós não somos Israel de Deus. Nós somos o povo, nós somos a igreja do Senhor. Nós somos os gentios que fomos enxertados na videira. Amém? E o nosso dever como povo de Deus em relação a Israel está em intercessão, em oração pelos nossos irmãos. Amém? Segundo ponto é que essa promessa, ou esse concerto feito, né, pelo Senhor, ele tem o seu início, quando o Senhor se aliançar com Abraão, lá em em Gênesis 12, o Senhor vai chamar ele na sua velhice com sua esposa e vai prometer que dele faria uma grande nação. E nós temos aqui em Êxodo 19, né, o cumprimento dessas promessas, sendo Israel uma nação livre, né, recém-liberta do Egito. E é importante nós ressaltarmos, né, que Abraão, pai da fé, foi a partir dele que começou-se essa promessa, que como nós falamos também na primeira lição, a questão de bênçãos e promessas provenientes da aliança. Só recebe bênçãos e as promessas de Deus aquele que está em aliança, e a nossa aliança é com Cristo. Dentro desses 2 concertos, o de Sinai, né, o Horebe e a Campinas, e o concerto nas Campinas de Moabe, é um contexto histórico diferente, o povo recém-liberto do Egito, e nas Campinas de Moabe, o povo que passou 40 anos peregrinando no deserto está a quilômetros da terra prometida, e o Senhor reafirma essa promessa. Mas aqui é importante ressaltar que há vários episódios de murmuração, de desobediência do povo de Deus, e uma geração inteira perece. Por isso eles vão peregrinar 40 anos no deserto, por causa dessa desobediência, né, por descrer da promessa, né. O episódio dos 12 espias, né, apenas Caleb e Josué vai trazer uma palavra de esperança, enquanto os 10 vão trazer desespero ao povo. Eu acho que é interessante ressaltar esse episódio. Quando nós falamos desses 2 concertos, há esse contexto, né, de 40 anos de um povo que caminhou no deserto para morrer devido à desobediência, né? Então você tem aqui, finalizando esse tópico 3, a questão das promessas, né, provenientes da obediência. Então o Senhor tinha dado a Israel que eles, e isso é registrado muito bem lá em Deuteronômio 28, que eles seriam abençoados no campo, na cidade, ao entrar, ao sair, né, que a bênção estaria sobre a sua amassadeira, sobre o ventre da sua esposa, que eles não tomariam emprestado, mas emprestariam, né, que estariam por cima e não por baixo, né. Então você tem essa obediência trazendo bênçãos em todas as áreas da vida do povo de Israel, né. E você tem a desobediência na questão da desobediência trazendo as maldições que estão registradas, né. E o interessante é que se você tem 14 versículos falando das bênçãos provenientes da obediência, você tem quase o dobro de versículos falando
das consequências da desobediência, ou seja, as maldições. Amém? Então nós temos que entender que nós temos aqui uma aliança em que deve haver uma reciprocidade. Amém? No sentido de eu obedecer a Deus e seguir aquilo que Ele nos orienta, Ele nos dá como mandamento, né? Não obedecer por uma imposição, mas obedecer com uma atitude correta, com um coração quebrantado, contrito, com um coração bem disposto a fazer aquilo que o Senhor nos manda. Amém? Não por pesar, mas por amor. Nós temos aqui o segundo concerto. Vale ressaltar, 1 Samuel capítulo 15, a desobediência de Saul. Dentre tudo que o Senhor mandou ele fazer, ele não matou o rei dos amalequitas. E ele trouxe um rebanho que seria para sacrificar ao Senhor. Por não ter obedecido de forma inteira, imediata, né? O Senhor rejeitou o seu reinado, né? Rejeitou ele como rei. Então nós temos que fazer menção disso, que a obediência a Deus deve nos trazer um contentamento e não um pesar. Amém? Apesar de muitas vezes esse obedecer requer de nós renúncia, esse é o caminho, né? Para que nós possamos estar alinhados ao propósito que Deus tem na nossa vida e para que as bênçãos alcancem a nossa família e os nossos filhos. O segundo tópico trata do concerto, um novo concerto. Aí nós estamos falando do Novo Testamento, Jesus, o mediador dessa nova aliança, e a obediência um novo concerto. O Senhor já havia prometido, né, por Jeremias 31, 33, que colocaria, né, a lei no interior, escreveria no seu coração. Em vez de estar escrita em tábuas de pedra, né, o Senhor colocaria no nosso interior. Isso aí estaria dentro de nós. Né? Então esse novo concerto é algo que o Senhor já tinha prometido. Né? É interessante nós temos essa base bíblica, esse fundamento bíblico. Também ele coloca aqui, o autor da revista, em Hebreus 8, do 8 ao 18, né? A questão desse Antigo Testamento ele ser válido, né? No sentido de que toda palavra de Deus ela é inspirada para ensinar, para corrigir, mas nós temos que entender para repreender, para instruir na retidão. Mas quando nós falamos de Velho Testamento, é sombra daquilo que viria, aponta para Cristo. Então o Testamento, como doutrina para a igreja, é um Novo Testamento. Amém? O Velho Testamento ele não deve ser a base doutrinária para a igreja. Né? Tem ensinamentos, tem exemplos, tem instruções, mas o Testamento de ensino doutrinário é o que o Senhor deixou nos Evangelhos, nas cartas, em Apocalipse, em todo o conteúdo do Novo Concerto. Amém? Vale ressaltar nessa questão também que o Senhor coloca em nós essa questão da nova aliança. Como nós entramos nessa nova aliança? Como nós nos tornamos participantes dessa nova aliança, desse novo concerto? Como uma pessoa entra no corpo de Cristo? É necessário arrependimento. O Senhor Jesus pregando a sua palavra, João Batista que o antecedeu, da mesma forma pregou: arrependei-vos e convertei-vos que é chegado o reino dos céus. Então, o arrependimento dos pecados mediante ao entendimento que a palavra nos traz, né? Conhecereis a verdade vos libertará. Né? Então, mediante o conhecimento da verdade que há em Deus, na palavra de Deus, nós entendemos que Cristo é o Salvador, é o único mediador entre Deus e o homem. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é a luz
né, do mundo. Ele é a pedra de esquina, ele é a pedra fundamental, e nele nós nos aliançamos. Quando nos arrependemos, confessamos o nosso pecado, temos acesso à fé, temos acesso à salvação mediante a fé, pela graça que nos é ofertada, esse favor imerecido, e não por obras, né? Então, nós temos acesso a essa nova aliança mediante essa confissão, mediante nós termos Cristo como nosso mediador. Aí nessa questão que essa lei está em nosso coração, não há mais uma regra imposta em pedras, mas o Senhor nos deu uma consciência, né? É uma consciência mediante a obra do Espírito Santo em nós. Para nós não vivemos mais segundo a nossa vontade. Amém? Então, é interessante que nós, como os cristãos, nós temos que ter essa obediência por amor a Cristo, né? Essa obediência que renova a nossa motivação, né? Porque muitas vezes nós podemos estar com uma atitude correta e com um pensamento e um coração errado. E às vezes nós podemos estar com uma atitude errada e com um pensamento e um coração certo. Se nós pegarmos ali a história de Saul, nós vamos ver que ele estava com um coração correto, porque o povo estava indo embora, Samuel estava demorando, só que ele tomou a atitude errada. Mesmo que ele quisesse sacrificar a Deus, não cabia a ele isso. Então, o seu coração correto e a sua atitude errada. Então, nós temos que pedir para que o Espírito Santo nos direcione, né? Pedir para que o Espírito Santo possa ver as nossas motivações, porque o Senhor vai dizer, né, que Ele não vai invalidar a lei, né? Ele veio cumprir a lei, e Ele traz essa percepção de uma lei que está gravada em nosso coração, porque Ele vai dizer, não é apenas o ato do adultério que traz a condenação, mas o seu pensamento, né? Não é o ato de você matar alguém, mas de você desejar o mal. Ou seja, a motivação dentro do nosso interior, ela pode estar nos contaminando, né? A nossa inclinação, a nossa motivação vai nos colocar no caminho errado. Então muitas vezes nós queremos, o apóstolo Paulo ele fala isso, eu acho interessante, que ele vai dizer que seja por inveja, seja por porfia, que pregue o evangelho. Ou seja, aqueles homens estavam fazendo o correto, pregando o evangelho, mas com um sentimento e motivação errada, porque eles queriam disputar com Paulo, queriam ser maior que Paulo, né? Então, quando nós falamos desse novo concerto, o que está no nosso coração pesa muito diante de Deus, né? Porque Ele conhece o nosso interior. Amém? Na questão da obediência do novo concerto, eu acho interessante isso, eu vou colocar para os irmãos, que nós estamos fundamentando biblicamente a nossa lição, né? Em João, Evangelho 14, 21, ele vai dizer, né, que aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama, e aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. No Evangelho de João, na Epístola de João, no capítulo 5, 1 João 5, versículos 2 e 3, ele vai dizer, nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Porque esta é a caridade de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Amém? Então,
Quando nós falamos de uma fé salvífica, ela está alinhada à obediência. Não tem como um cristão que tenha fé em Cristo, esteja numa nova aliança com Deus, tenha Cristo como mediador, que não esteja obedecendo os seus mandamentos, que não tenha prazer nos seus mandamentos, não tenha satisfação de guardá-los, né? Sabendo que isso traz uma renúncia à nossa carnalidade, mas traz uma maturidade, um crescimento, um entendimento dos propósitos que Deus tem na nossa vida. Aí nós vamos estar nos alinhando à sua vontade. Amém? Outro texto interessante dentro desse mesmo tópico, o autor da revista coloca aqui Filipenses, né? Filipenses 2:8. Ele vai dizer que achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Ou seja, o Cristo, o Filho do homem, aquele que foi tentado em tudo, mas não tropeçou em nenhuma palavra, ele foi obediente, né? E a morte, até a morte de cruz. E se nós abrirmos lá em Hebreus, no capítulo 5, no versículo 8 e 9, ele vai dizer: e ainda que era filho, aprendeu obediência por aquilo que padeceu. Ainda que era filho, o filho com F maiúsculo, ou seja, filho de Deus, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. E sendo ele consumado, veio a ser a causa eterna para que todos os que lhe obedecem. Ou seja, ele é a causa da nossa salvação, mas para aqueles que o obedecem, né? Então nós temos aqui essa questão de quando Cristo sentiu a agonia da morte, e no Getsemane ele vai falar: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, mas todavia seja feita a tua vontade, não a minha. Ele traz ali as lágrimas de sangue e um anjo vem a consolá-lo, mas ele sente o peso do cumprimento do seu ministério, da chamada que Deus lhe entregou, e ele sentindo essa agonia, né, e que estava véspera, estava ali a momentos de Judas chegar e ele ser entregue, e ali começaria, né, o seu calvário, né, onde seria preso, onde seria interrogado, onde seria esbofeteado, onde na manhã seguinte seria açoitado. Nós conhecemos essa história, mas ele obedece, né? Ele fala: Pai, se for possível, mas seja feito todavia a sua vontade. Então até Cristo, ele vai trazer sobre si esse peso da obediência, mas ele aprende a obedecer pelo que ele sofreu. Então a obediência, ela vai trazer para nós esse sofrimento, fato, mas isso vai trazer para nós riquezas sem fim da parte do Senhor. Se nós analisarmos, né, o restante desse texto em Filipenses 2:8, nós vamos ver a continuação no versículo 9: pelo que Deus o exaltou soberanamente, que lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho todos os joelhos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, e para a glória de Deus. Isaías, ele relata que, profetizando acerca de Cristo, que ele veria o fruto do seu trabalho e se contentaria, né? Então a obediência, ela vai trazer para nós consequências, né, de bênção sem fim sobre várias áreas da nossa vida. Vai dizer que nós não temos que correr atrás das bênçãos, né? Elas nos alcançariam, o Senhor prometendo a Israel no seu concerto, né? Então nós temos que ter esse entendimento, amém? E finalizando aqui no último tópico, nós falamos aqui das bênçãos espirituais: justiça, paz e alegria no Espírito, né? E quando nós falamos de bênçãos espirituais,
nós entendemos que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas paz e alegria no Espírito. E nós estamos participando do reino de Deus manifesto nessa terra através da igreja. A igreja manifesta esse reino, né? E esse reino é um reino espiritual onde nós temos bênçãos espirituais, bênçãos materiais. Mas quando nós falamos dessa natureza de bênção, a natureza das bênçãos espirituais, ela nos alcança a nossa vida material, sim, mas ela começa no nosso interior. E é interessante que ele coloca a questão da justiça, né? Viver em justiça, viver em retidão naquilo ao qual o Senhor nos manda. Eu acho interessante isso, e eu deixo para os irmãos Romanos 8, que é um texto que é muito rico, né? Que fala acerca da uma nova vida debaixo da graça, segundo o Espírito, santidade, né? Ler o capítulo 8 a gente não pode aqui, mas se você puder depois examinar com cuidado, dar uma lida nesse texto, você vai ver a riqueza que ele nos traz, né? Porque a inclinação, Romanos 8, versículo 7, porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeito à lei de Deus, nem na verdade o pode ser. Versículo 10. E se Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará o vosso corpo mortal pelo Espírito. Vamos dar um pouco. Versículo 12. De maneira que, irmãos, somos devedores não à carne para viver segundo a carne, porque se viveis segundo a carne não morrereis, mas se pelo Espírito mortificardes das obras do corpo, vivereis. Porque os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito da adoção de filhos, pelo qual clama Abba Pai. Né? Então, o apóstolo Paulo, nesse capítulo, ele vai colocar que nós não somos devedores para vivermos na carne, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, ou seja, nós devemos ser guiados pelo Espírito, viver na direção do Espírito, na inclinação do Espírito. Amém? A questão da justiça, a questão da paz, que é fruto do Espírito, né? Da mesma forma como a alegria é fruto do Espírito, em que o Espírito produz em nós mediante essa comunhão, essa intimidade, essa renúncia, né? Esse transbordar da graça de Deus sobre a nossa vida, dessa paz que excede todo entendimento, registrado lá em Filipenses 4:7 e em João 14:27, vai dizer: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Né? Não é ausência de turbulência, de perseguições, de tribulações, mas termos no nosso interior essa paz, né? Que não vai nos tirar essa segurança que temos em Cristo Jesus. E essa alegria não está condicionada a ambientes externos, não está condicionada, né, a viver de vista, né, mas viver de fé, mas é a característica do cristão que não vive debaixo de murmuração, de inquietude, de queixas, de maledicência, mas é um cristão que vive debaixo da graça, que vive debaixo da direção do Espírito, né, que tem essa alegria do Senhor. Amém? Para finalizar, eu sei que a gente já está com 24 minutos de vídeo, mas eu acho que o primeiro vídeo foi um teste, né, vamos dizer assim, e acho que a gente vai se adaptando e vai melhorando pela graça de Deus. Vamos criando essa habilidade, essa intimidade aí com essa câmera, né? Eu queria deixar alguns textos aqui para os irmãos que eu separei. Quando nós falamos de obediência, né? Nós vamos ter vários textos na palavra de Deus que vai relatar isso. E lá em Provérbios 10:22, ele vai colocar acerca
das bênçãos do Senhor que enriquece, não acrescentadores. As bênçãos do Senhor é que enriquece e não acrescentadores. Que às vezes as pessoas têm esse entendimento, né, errôneo de que certas coisas que vêm sobre a nossa vida, que são bênçãos de Deus. E quando nós falamos que são bênçãos de Deus, ela enriquece, não nos traz dores. Ou seja, ela não se torna uma maldição, né, um peso na nossa vida, né? O livro de Romanos, ele trata muito da questão da desobediência, né? Ele usa muito esse termo. E ele falando em Romanos 1,30, ele vai falar das características, né, dos homens desse tempo, que trocaram a glória de Deus pela glória humana. Ele vai colocar que são murmuradores, difamadores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes a pais e mães. Em Romanos 5,19 ele vai colocar que porque como pela desobediência de um homem muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um muitos serão feitos justos. Essa obra de Cristo, pelo pecado de Adão, trouxe, né, a condenação de todos os homens, mas pela obediência de Cristo, né, muitos serão justificados. O apóstolo Paulo, ele coloca essa características, né, dos desobedientes, né, quando ele fala a Timóteo na segunda carta, falando acerca dos últimos dias, que viriam tempos trabalhosos. Em 2 Timóteo 3,2 vai dizer que haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pai e mães. Novamente o apóstolo Paulo coloca essa característica. Ele vai continuar aqui falando dos ingratos, profanos, sem afeto, irreconciliáveis, caluniadores, cruéis, e a lista é bem grande, né? E há muitos textos, irmãos, que nós podemos trazer aqui, mas para nós finalizarmos aqui, também tem um texto em Efésios 2,2, que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, que opera nos filhos da desobediência, né? É interessante que ele coloca, né? Se hoje nós somos filhos de Deus, nós éramos filhos da desobediência, né? Nós servíamos a um outro Senhor. Aqui ele vai colocar, né, o príncipe da potestade do ar, o príncipe desse século, né, que cegou o entendimento dos homens. Então nós estávamos estávamos servos da desobediência. É o que o apóstolo Paulo vai colocar em Romanos 6,16. Não sabeis vós que a quem vos apresentastes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ao do pecado para a morte ou da obediência para a justiça. Então nós éramos servos do pecado, né? Éramos filhos da desobediência. Hoje ele nos deu o direito de sermos chamados filhos de Deus, né? E hoje nós servimos a Cristo e temos os seus mandamentos para guiar a nossa vida. Em 2 Coríntios, eu gosto muito desse texto, Coríntios 10, 4 e 5, ele vai dizer acerca das armas da nossa milícia, que não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir as fortalezas, destruindo argumentos, toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo, estando prontos para vingar toda desobediência quando for cumprida a vossa obediência. Esse texto aqui, sinceramente, é muito profundo, porque ele vai colocar aqui acerca da milícia, da nossa luta, né, da nossa militância, que não é que a nossa milícia, a nossa guerra não é carnal. Nós não militamos carnalmente, mas a nossa mais poderosa em Deus para a questão de fortalezas. Ele coloca essa fortaleza e ele coloca fortaleza na mente, né? Por quê? Porque há pensamentos, há argumentos, né? Há uma altivez, há um coração, há no coração do homem, né? Essa dura cerviz de estar em desobediência a Cristo, e muitas vezes são sofismas que o inimigo coloca na mente do homem para que ele permaneça sobre esse jugo, sobre essa condenação, sobre esse seu entendimento cegado, né?
E o Senhor, Ele fala que nós temos, né, essas armas que são poderosas em Deus para destruir essas fortalezas na mente, né, para destruir todo e qualquer argumento, toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Para quê? Para levar essa mente cativa, né, levar esse entendimento à obediência de Cristo, e vingar todo o tempo de desobediência quando nós estivermos cumprindo a obediência. Amém? Estou sendo um pouquinho extenso, nós vamos já finalizar. Eu acho interessante, quando nós finalizarmos aqui, o apóstolo Paulo coloca muito a questão da obediência, né, dos pais e a promessa de dias longos, né? Esse é o primeiro mandamento com promessa. Essa é a primeira promessa que nos é apresentada, mediante a obediência à autoridade que o Senhor pela qual o Senhor nos colocou, né? Ou seja, as primeiras autoridades que estão sobre a nossa vida, que são os nossos pais, obedecer a eles já nos traz promessa de vida longa, né? Ou seja, nós, quando crianças, adolescentes e jovens, esse mandamento permanece por toda a vida, que nós temos que honrar os nossos pais até a sua morte, e até mesmo, né, após ela, honrando o seu nome. Então nós já começamos a nossa vida tendo esse primeiro dever de honrar essas primeiras autoridades que estão sobre nós, para que nós possamos ter vida longa. Então, para nós entendermos o quanto a obediência ela está participante em todos os aspectos da nossa vida, não apenas para obedecer, mas para que essas bênçãos da obediência possam se achegar a nós e aos nossos filhos, e ao nosso ministério e à nossa casa. Amém? Para nós finalizarmos aqui, deixa eu ver, a questão importante de nós ressaltarmos aqui, porque talvez venha sobre a turma, né? Essa questão da maldição. E o que é a maldição? Maldição é proveniente da quebra da lei, da desobediência consciente do homem, deixando do homem diante da autoridade de Deus. Logo, a oração para a quebra da maldição é antibíblica. Saiamos debaixo da maldição, crendo em Jesus, confessando o pecado, se arrependendo e mudando o comportamento, né? Em Gálatas 3, do 13 ao 14, Cristo se fez maldição por nós para nos resgatar a humanidade da maldição da lei. Então nós entendemos que existe a maldição como existe a bênção, né? Nós não estamos dizendo que não existe a maldição, nós estamos dizendo que não existe a oração, que não existe essa quebra de maldição, porque em Cristo, quando nós o aceitamos, nós nos arrependemos, nós confessamos o nosso pecado, o Senhor nos livrou de todo jugo que havia sobre nós. Amém? Então nós precisamos tirar certos misticismos e certos achismos que não têm fundamentação bíblica e traz mais dúvida do que certeza. Então, se a palavra de Deus não lhe aponta algo, não tome isso como verdade na sua vida. É um tema muito abrangente, que deve ser estudado com carinho e cuidado, que talvez nessa aula não dê tempo, mas eu acho que essa diretriz é importante, que arrependendo e confessando, nós estamos livres de todo mal que um dia esteve ou esteja na nossa vida. Amém? Que Deus abençoe os irmãos, que essa lição seja muito edificante a todos, em nome de Jesus. Fica na paz.